Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Hoje o papo é internacional. A gente vai falar sobre dividendos em dólar, sobre um ETF, de certa maneira não muito caro no valor nominal e que surfa o rendimento dos títulos americanos, mas principalmente investindo em títulos de dívida privada. A gente vai falar sobre um ETF bem legal para surfar ao longo do trade Trump. Que trade é esse, pessoal? Fortalecimento do dólar, abertura da curva de juros, abertura dos rendimentos dos títulos americanos de 10 anos. A gente vai falar sobre o ETF, então, que vai remunerar você mensalmente em dólar. E fica comigo até o final, porque eu vou chamar vocês para assistirem um segundo vídeo, onde eu falo de um ETF para surfar, de repente, a queda dos impostos, o corte dos impostos que o Donald Trump pretende fazer já para 2025, logo no começo do seu governo. Então o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo gringo, um vídeo com apoio aqui da XTB Brasil, que sempre traz para a gente o suporte para falarmos sobre stocks, REITs e também ETFs que pagam dividendos em dólar e em euro. São os dois pontos aqui. O disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Como eu falei, pessoal, hoje tem um ar assim de Dividend Club. Tá? Vocês têm ouvido falar, quem lê jornal financeiro, pessoal, está nas mídias aí sociais de mercado financeiro, youtubers e afins. Trump Trade ou Trade Trump, o que isso significa, pessoal? Expectativa do Donald Trump pós-eleito, né? Agora, cortar impostos no curto prazo e erguer barreiras tarifárias no curto prazo para comércio exterior. Expectativa, então, que tanto o corte de impostos gere uma menor arrecadação para o governo, piorando o fiscal. Investidores, então, pedem mais juro para financiar a dívida dos Estados Unidos. Tá? E na parte das tarifas, tá? Barreiras comerciais, protecionismo, isso deve gerar um pouco mais de inflação, porque tendemos a ter produtos sendo inflacionados devido às tais barreiras. Outra coisa que pode ser também denominada como inflacionária no governo Trump são as deportações em massa. Então, o trabalho do norte-americano, o norte-americano tende a ter uma remuneração mais elevada do que os imigrantes. Tá? Isso, pessoal, faz um mix chamado de Trade Trump, fortalecimento do dólar, fortalecimento, tá, também dos criptoativos, por outro lado, e abertura dos juros americanos nesse momento, mesmo sem a inflação nos Estados Unidos, dá qualquer sinal ali de retomada mais forte, altista. Se os títulos do Tesouro Americano vão render mais e o dólar está pegando fogo, está realmente forte no mundo todo, ganhando de divisas emergentes, ganhando de divisas também do G8, quando a gente olha para esse gráfico horrível, está na telinha para vocês agora, que é o rendimento. Quanto que você, ao investir no Tesouro Americano ali, recebeu ao longo de 1950 a 2024. Então a gente pode perceber que na canhota do gráfico ali tem o pós-guerra, 1945, política do bem-estar social keynesiana, tá? Pós-New Deal, e os Estados Unidos, naquele momento, reconstruindo o mundo. Então, por mais que a inflação tenha subido, nós tínhamos ali um poderio industrial muito grande e um mercado consumidor global e também doméstico. Então, essa inflação levou no peito. Tá? O problema foi pós-crise do petróleo, ali, entre 70 e pouquinhos, que inclusive o banqueiro central naquela época teve que ser substituído, porque a inflação teve um pico tão grande naquele momento e a economia dos Estados Unidos já migrava ali para serviços. Tá? Já tinha ali a globalização se iniciando, cadeias produtivas já saindo, tá, dos Estados Unidos e não mais aquela pujança de crescimento econômico de reconstrução do mundo. Tá? E da década de 80, então, foi necessário subir muito os juros para conter a inflação. Rendimentos foram lá para 15%. E a gente percebe a queda de 1985, 90, tá? De 1985 e 90 até, pessoal, 2020. Tá? A seta verde representa aí de 1980, pós-Volcker, tá? Até 2020. 2020 para frente, pessoal, a curva de juros americana, os rendimentos dos títulos dos Treasuries de 10 anos, que é o gráfico que está na telinha para vocês, só subiu. Recentemente, o Fed parou no intervalo de 5,5 e 5,25, tá? Por um ano, 2023 2024, começou o seu ajuste agora de corte. Cortou em 0,50 a primeira reunião e a expectativa, a segunda reunião foi 0,25, tá? E a expectativa agora de manutenção, tá? Para esperar um pouquinho as políticas adotadas pelo Trump. Bom, hoje os rendimentos do título, pessoal, aquele que o mercado precifica e não que o Jerome Powell impõe
no seu FONC, no seu comitê, tá? Esse é o que o mercado está pagando, comprando e vendendo, é de 4,48%, tá? Muito próximo, de certa maneira, da Fed Funds nesse momento. Se você aí em casa está achando que a economia americana não desaba, não tem recessão, porém, vamos ter um ciclo, ou pelo menos 2025, nesse trade Trump trade, nós vamos ter um pouquinho de recrudescimento da inflação. Vamos crescer, mas vamos crescer com um pouquinho mais de inflação. Logo, o Fed vai cortar menos os juros. Logo, nós teremos aí rendimentos favoráveis, tá? Ou melhor, rendimentos mais rentáveis para os títulos de renda fixa norte-americanos, seja você público, seja títulos privados. E o papo de hoje vai ser título privado. Pois bem, se você tem esse cenário, a economia não desacelera por lá, por corte de impostos, por Make America Great Again, né, a MAGA, todo esse nuance aí doméstico funcionando para os Estados Unidos, mas de repente a inflação vem junto, por alguns dos temas que eu comentei com vocês, deportação em massa, tarifas internacionais para comércio, protecionismo, tá? Pode elevar de repente ali a inflação e a percepção no juro de que o fiscal piora pela baixa arrecadação, queda na arrecadação devido ao corte de impostos. Pessoal, é uma saladinha aqui macroeconômica, que eu falo bastante no Macro Trader, mas hoje eu comento sobre esse ETF que eu acho bem interessante para você que acha que Estados Unidos cresce sim, mas cresce com um pouquinho mais de inflação, tá? A economia aguenta, então juros mais elevados, uma novidade em relação a 2010 a 2020, por exemplo, de 1980 a 2020, é conviver com um juro acima, de repente, dos 3,5% ao ano, dos 4%. Lembrando que na última década viveu ali próximo do zero, tá? Após 2008 até 2020. Esse ETF, pessoal, o LQD, talvez seja de interesse. Um ETF baratinho, 0,14% aí de taxinha anual, que investe em uma gama enorme de empresas nos Estados Unidos que tem ali o seu grau de investimento intitulado. Tá? Então, sim, é um ETF que eu estou de olho. Tá? Se você, de repente, quiser se expor à dívida privada, não só a dívida do governo, a dívida privada, que tende a pagar mais do que a dívida pública, porque tem mais risco. Então, você se expõe um pouquinho de mais risco, tem um filtrozinho ali que só vai investir em empresas com grau de investimento e, pessoal, paga dividendos mensais. Esse é o ETF, então. Eu quero convidar vocês a invadirem aqui a análise de valuation, de rentabilidade e também análise técnica na plataforma da XTB Brasil, a XStation, parceiraça aqui do Clube dos Dividendos. Link sempre na descrição para vocês conhecerem. Pessoal, a gente já vai invadir a análise técnica, mas antes, eu já deixo aqui um garfo para vocês. Fiz um vídeo recente do pós-eleição do Donald Trump. Não postei, não está público aqui no YouTube. Esse vídeo aí é especial para vocês que acessarem o link na descrição para não só acessarem o vídeo, como também receber um PDF do cenário macro sobre a eleição dos Estados Unidos, mas o pós-eleição. Como se preparar para 2025 com Trump, que aos poucos vai nomeando ali os seus secretários e os principais protagonistas, tirando ele próprio, do seu próximo governo. Então é um PDF completinho, pessoal, Trump eleito, o que pode acontecer no mercado de ações. Fala um pouquinho de Brasil, mas principalmente a alocação na gringa, tá? Tanto olhando para a Europa, quanto também olhando para os Estados Unidos. Então, PDF completinho, mais o meu vídeo da carteira Donald Trump, analisada, e um ETF extra. Esse ETF que contrapõe, por exemplo, o ETF que vamos falar hoje, que é o ETF LQD. É um ETF que vai olhar mais, esse que está no vídeo, na descrição, vocês vão acessar esse vídeo, pessoal, fala mais sobre small caps. Tá? É um ETF que vai olhar para small caps, mas que também paga dividendos. Então, eu faço esse convite para vocês, pessoal, receberem esse PDF gordinho, mais o meu vídeo, link na descrição. Vamos lá. Na XStation agora, pessoal, sempre na canhota aqui, tá? Vou trazer para vocês um pouquinho de como chegarmos nesse ETF bonitão. Então, a gente vai clicar, deixa eu fazer novamente. A gente vai clicar aqui na parte canhota, geralmente superior do gráfico, tá? Clica em qualquer que seja o ticker que você está utilizando nesse momento. LQD é o que a gente quer colocar. Clica, pesquisa LQD, tá? E aí a própria XStation vai dar ali várias opções do ETF, tá? Como a XTB Brasil, pessoal, conecta a gente a bolsas globais, não só norte-americana, você vai ter lá LQD CFD, não é o caso. LQD US ETF, esse a gente quer nos Estados Unidos, é esse que eu vou clicar no gráfico. Mas também tem o LQDA, negociado, o mesmo ETF, só que é negociado
no Reino Unido, tá? A gente tem esse ETF, então, negociado lá no Reino Unido em duas versões, inclusive. Tá? Eu vou pegar, pessoal, o LQD US, que é o original, nave-mãe, tá? Vamos clicar aqui no izinho primeiro, para a gente olhar os dividendos. Vou clicar no izinho, vai abrir a janela onde explica o que é esse ETF, né? Algumas principais informações, resumo ali você vai ter nessa janelinha. Pessoal, o acesso a XTB Brasil é totalmente gratuito, então a conta demonstrativa na descrição aí para vocês acessarem. Vocês já vão chegar nessa plataforma aqui, é super tranquilo. O que eu vou querer saber é exatamente os dividendos. Então a gente vai clicar nos dividendos aqui e aí a gente vai ver o quanto ele pagou nos últimos meses. Falei para vocês, está pagando aqui mensal. Então na data de setembro, pessoal, tivemos 2 dividendos. Creio que um, inclusive, seja relacionado a outubro, né? Não é possível. Tá? Outubro a gente pulou, em setembro a gente 2. Então vamos manter aqui um dividendo por mês. É que a data de outubro, pessoal, a corte foi ali dia 30 de setembro. Tá? Então a gente pula, geralmente no começo ou no final dos meses que ele paga a data corte, que ele anuncia a data corte. O pagamento sempre no começo, até dia 5, se eu não estou enganado aqui, exatamente até dia 5 ele tende a pagar você. Então os dividendos desse mês, pessoal, os dividendos mensais, estão na casa dos 41 centavos nos 2 últimos meses, 39 centavos, tá ali em junho, em junho 38, em junho 40, em maio, 40, abril 41, tá? Então, esse ano nós tivemos um range, pessoal, de 38 mínimo, 41 ou 42? 41 máximo centavos de dólar por mês. É um bom dividendo, considerando que o valor unitário dele hoje, pessoal, por ETF, está na casa dos 107 aproximadamente, 107 dólares, tá? Então, continha de padeiro para vocês aqui, 41 cents, divide aí por 107, tá? Nós vamos ter aqui não 30, não 3,4 mais ou menos ali, tá? 0,4 mais ou menos de dividendo em dólar, certo? 0,4 mais ou menos de dividendo em dólar, investindo em título de renda privada, tá? E de empresas que têm título de grau de investimento. Então, assim, risco pequeno ali dentro do ETF, o retorno dele, né, nos últimos 10 anos tem sido no acumulado aí de 27,79%. A gente vai olhar para o gráfico já já para ficar mais claro. E as participações mais relevantes, os títulos mais relevantes, pessoal, temos aqui, é da iShares, então é da BlackRock. Então a gente tem ali a BlackRock Cash Funds Treasury com 1%. Essa empresa que eu não vou conseguir, Anheuser-Busch, tá? Embev. Então, talvez aqui a própria a Ambev Internacional, 0,25%, tá? De título deles ali. A T-Mobile com 0,21%, a CVS com 0,19%. Tá? Percebam que, sem dúvida nenhuma, tem várias empresas aqui. Pessoal, mais de 1.000 empresas, muitas vezes, no portfólio. Então, assim, é um ETF diversificado, vai pegar um pouquinho de dívida de cada uma e talvez você olhando para um mercado norte-americano, perdão, para uma economia americana que sim, cresça, mas com uma inflação um pouquinho mais alta, logo o Fed Funds sempre vai estar nessa casa aí dos 3,5 para cima. 3,5 para cima é uma rentabilidade interessante. Não quer pôr direto no título, quer pôr via ETF, porque via ETF você vai ter, por exemplo, pessoal, deixa eu colocar aqui, beleza, já estamos com ele no gráfico, vou dar um zoom. Via ETF você vai ter aquela precificação, aquela volatilidade de renda variável. Às vezes você pega um super surf, tá, de alta aqui e consegue não só ganhar os dividendos mensalmente, mas também em algum momento se desfazer do ETF, se não for previdenciar o seu investimento. O que está acontecendo com esse com esse ETF de 2020 para frente, pessoal? Tá tomando pancada, tá? Tá tomando pancada, muita pancada. O que eu acho que vai acontecer no mercado norte-americano? Então o Fed Funds subiu, tá? Como ele investe em títulos aqui, o preço unitário cai, rendimento sobe, preço unitário cai, o ETF desaba. Eu acho que vai acontecer, pessoal. Muito está precificado na curva hoje, tá? Muito está precificado na curva americana hoje, nos rendimentos de hoje. Muito desaforo ali. Eu creio, então, que nós vamos ter uma certa estabilidade, tá? Mesmo com a queda dos preços, vocês perceberam que o yield, né, o rendimento, perdão, ele se manteve o ano todo ali e ano passado também nessa casa aí dos 30, 40 centavos de dólar. Então, eu acredito que o price action desse pessoal aqui, TLT, SHAI,
Govit e esse ETF que eu estou colocando para vocês também, o LQD, tende a acalmar. Tá? Então, você fazer uma reservinha ali, ou se você tem um cenário aí de economia americana sem recessão, porém a gente vai ter um pouquinho de corte no curto prazo, estamos, né, acima dos 4 no Fed Funds. Vamos até os 3,5? Se você acha que tem esse pouquinho de corte, pessoal, mesmo com o trade Trump atual, o Fed ainda tem gordura para cortar. Então, a tendência é que o TLT, esse pessoal e o próprio LQD tenha mais um rally de alta pelo corte de juros, mas depois a gente não corta mais, não vamos voltar para zero. Então, o período de ouro, né, que foi ali 2008 a 2020, ele não deve voltar. Mas um período de estabilidade, de price action, ele deve ser a realidade para 2025. Porque mesmo com as políticas inflacionárias do Trump, o Fed tem uma gordura, o juro real ainda está forte, tá? Porque a inflação está indo para a meta. 3,5, 3,75, 3,25, alguma coisa ali vai ser. Nós ainda estamos na faixa ali dos 4 baixo. Então tem essa pequena gordura para o Fed. Tá? Essa pequena gordura pode gerar um bom momento para os ETFs que investem em bonds. Tá? Esses ETFs que investem em bonds, então, tem esse pequeno grande momento e depois estabilizam. A queda atual, então, pessoal, ela é um pouco exagerada. Se você considera que nem eu, a inflação não vai deixar os juros americanos voltar para zero ou próximo de zero, mas até 3,5, chegamos lá. E aí temos esse ralizinho ainda, né? Porque o Fed tende a ter uma ou duas reuniões ainda, encontros de corte de juros ao longo de 2025. Não sei se vai ser no próximo, não sei se vai ser mais para o meio, mais para o fim, no começo. Isso é truco, pessoal, não faço ideia. Mas esses ETFs estão sofrendo com a eleição do Trump. ETFs linkados a bonds. Tá? Eu acho que tem um sofrimento. Os descontos aqui são dos 105,90 para baixo. Estamos negociando a 109. Tá? Então, a partir dos 105,90, pessoal, começa a entrar em desconto para duas vertentes. Renda mensal em dólar, dividendos e uma gordura pequena, porém existente, para o Fed cortar. Acabou essa gordura, pessoal? Aí provavelmente também acabou a alocação tática, por exemplo, num rally dos bonds. E a gente vai olhar mais para um mercado igual 2016, que o Trump foi eleito exatamente aqui, um mercado mais consolidado. Esse mercado consolidado a gente define região de desconto, tá? Região de prêmio, superior, bingo, bingo. Tá? Aí talvez não seja mais uma boa alocação, seja uma alocação ali mediana. Tá? Seja uma alocação mais interessante, de repente, em IPCA deles lá. Tá? Nas Senior Notes, por exemplo, que são atreladas à inflação, títulos atrelados de inflação. Então, queria colocar para vocês esse ETF aqui, pessoal, que é um pouco fora do radar, mas paga dividendos consistentes. Está caindo desde as eleições do Trump. Acho que vai cair mais um pouquinho, mas aos poucos, com essa gordurinha que o Fed tem, dá uma estabilizada. Não é céu de brigadeiro, Fed Funds a 0,25, 0,75, não é isso, mas a 3,5, 3,25 é possível mesmo com o Trump. Tá? Então a gente tem esse nuance dos preços retornarem, mas enquanto eles caem, você está recebendo 41 centavos, 39 centavos de dólar todo santo mês, talvez seja interessante. E o bônus do vídeo é para vocês aqui acessarem no link. O primeiro link na descrição vai ser desse PDF mais o meu vídeo, o segundo da conta demonstrativa da XTB. Aproveitem, pessoal, vocês vão receber um PDF bem legal de cenário macroeconômico pós-eleição do Trump, mais um vídeo meu que fala sobre a carteira do Trump, tá? De ações ali que são mais óbvias que vão ser beneficiadas, e eu entrego um ETF adicional, ETF que investe numa gama de empresas, por exemplo, de baixa capitalização, mas que paga dividendos. Talvez seja bacana para você. Certo? Feito isso, fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.